bem-vindos a mais um episódio aqui do Laripod. É sempre muito bom estar trazendo pessoas para participar desse projeto aqui com vocês. Preciso pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Se esse bate-papo foi interessante para você, peço que encaminhe para os seus amigos. Também deixa suas dicas logo aqui abaixo, tá? A gente sempre está aberto a dicas, às ideias. Se você conhece alguém também que tem uma história bacana, manda pra gente lá no Instagram, porque esse espaço aqui, esse projeto foi feito para nossa comunidade brasileira e sempre tá batendo papo com essa galera, tá? Também eu preciso lembrar vocês que aqui o nosso espaço, ele está disponível para locação. Então, se você tem algum projeto, se você domina algum tipo de assunto, profissional de alguma área, saiba que aqui é o espaço ideal para você. Por trás das câmeras, temos o nosso grande amigo Roger, tem a mesa de controle, a gente tem também as câmeras profissionais aqui centrais, temos 4 microfones, tem a recepção ali em cima, tem também o parque. Então, se você tiver interesse, envie a sua mensagem para Isabelle. O Roger vai deixar aqui na tela, só você dizer que soube desse espaço através do Laripod. A gente apoia muito o seu projeto. Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo sobre arte, tá? Essa pessoa que aceitou o nosso convite aqui, ele é um artista e a arte dele tá em tudo. Tá na rima, tá na rua, tá na pele, tá na vida. E a gente vai bater um papo com ele para saber sobre a trajetória, porque eu tô muito curiosa. Ele que é tatuador, referência no que ele faz, tá? É BJJ, pai de família. Então, assim, eu tô muito ansiosa para descobrir com vocês a história por trás dessa pessoa. E eu apresento a vocês Ítalo Nanai. Seja muito bem-vindo! Salve, tropa. Satisfação. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Bora pra cima. Desvendar esse mistério aí. Porque eu tô curiosa. A galera que tá te acompanhando, né? Provavelmente vai estar assistindo aqui. A galera também que acompanha o nosso podcast. Sempre tem as dúvidas, né? Que surgem pra chegar onde você tá. Você também tem uma marca de roupa, né? Porque eu dei uma... Você tem uma marca? Não, na verdade não é minha. Parceria. É uma parceria. É de uns amigos. A gente faz as parcerias, sim. Ele já tem muito tempo que eles me patrocinam, né? Que a gente faz eventos juntos. A gente já participou de convenções junto, como a gente estava falando há poucos minutos atrás, projetos e tal. Mas não é minha, assim. É patrocínio. Mas eu amo como se fosse minha. Mas a gente... Respeita. Eu dei uma fuçadinha lá, achei muito bacana a ideia. Os manos do Rio de Janeiro. Estiloso também, respeita, eu gosto. Tá ligado, eu curto umas camisas, aquele estilo, entendeu? Pô, eu gosto, eu curto, né? É muito massa, muito massa. Muito da hora. Tipo assim, muito a ideia massa. Que você tem, que você olha assim, um design e tal, tipo, veste super bem. Eu vi a galera, tem até roupa de fitness, né? Os caras têm muita parceria, já fizeram parceria com a Nike, com a Red Bull. Sério? Os caras são gigantes, são exemplo, assim, no ramo da moda, no ramo do empreendedorismo. Os caras Foda. É sua marca também, né? Vai ser. Tá ligado? Conta pra gente, então, de onde você é do Brasil e como você chegou até o seu primeiro contato com a tatuagem. Pô, eu sou de Ipatinga, uma cidade de Minas Gerais. Eu sou mineiro e o meu contato com a tatuagem foi tipo assim, eu viajei, eu mudei de país. Eu fui para Portugal quando eu completei a maioridade. Eu viajei para Portugal e lá em Portugal eu conheci um brother que me ensinou como fazia uma máquina assim caseira, sabe? E aí eu fiz essa máquina caseira e comecei a tatuar. Mas o meu contato com tatuagem foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem, que também foi nessa viagem, quando eu cheguei em Portugal. Né, eu tinha acabado de fazer 18 anos e a minha mãe em Minas, né, tipo, cidade do interior, a gente tinha uma certa visualização dessa área, dessa arte um pouco diferente, então não sei se minha mãe assinaria para mim fazer uma tatuagem antes dos 18. E aí meu primeiro contato com a tatuagem foi a minha primeira tatuagem e, cara, eu vou te falar, eu fiquei surpreso, assim, como que era a lifestyle dos caras lá dentro do estúdio, como que tudo acontecia.
E aí eu acho que foi daí, tá ligado? Mas, de fato, a primeira vez que eu tatuei, assim, foi depois que eu fiz a minha primeira máquina caseira. E aí que eu comecei a tatuar a galera, assim, os amigos e tal. Você começou em Portugal, então. Eu comecei em Portugal. E como que foi pra você? Porque é um mundo, né, cara? Tipo, antes você trabalhava com o quê? Então, eu fui para Portugal, eu tinha 18 anos, né? Eu tinha... Aí, aos 14, eu fichei numa loja que eu trabalhava, eu vendia peça de caminhão. Caminhão da Mercedes, 1111, 1113. Então, eu comecei entregando naquelas bicicletas barra circular, tá ligado? Prestando socorro, assim, pra galera das oficinas. Porque acontece muito, às vezes, quando os caminhões avariam, tem um problema, nem sempre o cara sabe ao certo como é, porque é uma coisa muito mecânica, não é como hoje, assim, na época que é mais computadorizada. Então, às vezes, os caras pedem uma coisa, chega lá, não é aquilo que precisa e tal, então tem que ter esses severinos, assim, que Sim. como? Leva Você tudo que tá precisando, tá ligado? Ó, trouxe isso aqui, vê aí o que que é. Aí o que não tiver Tipo, você bom, eu levava volto. como se fosse uma mala, tipo, como se fosse as peças, tudo, e chegava lá, Sofria, tá ligado? Sério? Muito. Pedalando também. Sol quente do Vale do Aço. Aí eu levava, tá ligado? As peças pra galera na oficina. Às vezes eu tinha que esperar, ou às vezes eu voltava pra loja. E assim que eu voltava pra loja, eu começava a atender a galera também. E assim, mas, pô, já trabalhei em diversas coisas. Já vendi picolé, já trabalhei em lava-jato, já vendi alumínio. Enfim, quando eu era menor, eu fazia várias fitas, né? Pra ganhar um Pra trocado. sobreviver. Ah, não... Você na vem de uma verdade, família muito humilde? na verdade, não sobreviver, tá ligado? Eu e minha mãe, meu pai separou novo. Meu pai era... A minha história, assim, real, assim, é o seguinte, brother. Meu pai, a gente morava em Ouro Branco, tá ligado? Ouro Branco, perto de Belo Horizonte, assim, perto de Ouro Preto. Meu pai trabalhava numa empresa que chamava Aço Minas. E aí depois, meu pai teve uns certos problemas, assim, com a empresa e mudamos pro Vale do Aço. Chegando do Vale do Aço, meu pai e minha mãe se separaram. Aí minha mãe começou a trabalhar numa rodoviária e para sustentar a gente, trabalhava muito, tá ligado? E meu pai trabalhava como vigia numa escola de 3 turnos. Então os dois trabalhavam muito, mas separados. E a minha família, assim, ao todo é eu, a minha irmã e minha mãe e meu pai. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Então, o dinheiro era muito curto. A gente vivia, mas né, nada de glamour. A gente nunca teve glamour. Mas o que minha mãe e meu pai ofereceu pra gente foi o suficiente. Mas eu fazia mais esses corre por esse fato mesmo. Eu acho que desde cedo eu tirei uma lição muito grande, assim, de ver o meu pai e minha mãe no corre, sabe? Eu não era o tipo de criança que ficava, pai, me dá isso, mãe, me dá isso. Então, eu sempre gostei, assim, das minhas paradas e de comprar minhas paradas. Eu lembro que, tipo, a minha mãe e meu pai nunca me pediram dinheiro para casa, sabe? Assim, me dá dinheiro para ajudar aqui. Era para comprar as minhas paradas mesmo, roupa. Ou sempre gostei dessa onda mais underground, do rap e tal. E era mais para isso. Peça de skate, peça de patins, bicicleta. Você também faz rima, né? Faço. Eu Inclusive, sempre fiz rima. Nessa na época verdade. você fazia, você já vivia Pô, naquela galera? antes de... Essa época eu sempre fiz rima e sempre desde novo, desde os 14, eu acho, 11, sempre teve comigo. Eu acho que tem muito a ver, assim, essa espiritualidade, assim, do cara, do moleque de rua, sabe? O rap, essas questões que você não precisa de um estudo, entendeu? Eu acho que está muito ligado com a condição financeira também da pessoa, assim, pelo menos na época era. E aí eu sempre gostei de fazer rima, era a diversão da galera. Diversão, né? Era freestyle na praça. E aí, cara, depois que eu fui para Portugal, eu continuei a fazer rima. Cantei em diversas baladas lá na época. Rimei com Gabriel Pensador, com vários MC africanos, com vários MC português. Fiz muito network. Eu nunca parei, assim, com a música, sabe? Mas nunca foi o meu foco
principal de vida, assim, de me autossustentar, tá ligado? Era como... Que aí você viu isso na tatuagem. Aí a tatuagem conseguiu suprir isso pra você. Então, aí em Portugal, eu trabalhava, eu comecei trabalhando na obra, na construção civil. E aí, pô, com todo respeito, achei muito difícil, muito pesado na época, tá ligado? Eu era um moleque, pesava 45 quilos. E aí mudei, fui para outro emprego, porra, mais difícil ainda, que era... Trabalhava dentro de uma arca frigorífica, tá ligado? Separando alimento congelado para prisão, para escola, para essas grandes organizações assim. E depois eu fui trabalhar numa loja de imóveis, onde o meu trabalho era ir no armazém, encher o caminhão eu recebia por dia, tipo, olha, você tem que entregar essa mobília hoje. Aí eu ia, pegava, que vem tudo desmontado, colocava no caminhão, juntamente com o motorista, que era o cara que mais me ajudava, assim, na época. E aí, daí eu ia à casa das pessoas, né, entregava naqueles prédios lá da Europa, não sei se você já foi na Europa, Não. os prédios, pô, pequenininhas, escada, tudo muito Estreita. pequenininha, muito antigo. Carregava aquilo nas costas, chegava lá e montava, tá ligado? Então, aí... E à noite tinha esse rolê, assim, às vezes, de cantar, de me apresentar no fim de semana. E aí, depois que a tatu começou a dar certo, aí eu abandonei tudo e comecei só a tatuar. Só focou na tatu por um tempo. E qual foi a sua primeira tatuagem? Pô, minha primeira tatuagem foi um Jesus, eu acho. Acho que foi um Jesus, cara. Eu não lembro muito bem, assim, que faz muito tempo. Mas eu acho que foi um Jesus, tá ligado? No peito do cara. Tipo, amigo? Desse motorista do caminhão. Ah, do motorista? Foi... Como foi? Eu tô tatuando. Demorou, então. Porque é assim, né? Demorou, não, então. Pô, na real, esse brother, ele... Hoje que eu tô mais velho assim, sabe, cara? Eu reparo que eu sempre fui um cara muito correria, assim. Eu vejo os moleques na minha idade que eu tinha nessa época e eu vejo que eu sempre fui um cara muito correria, assim. Eu nunca fui de ficar esperando, assim, a ajuda de terceiros ou de um sistema para mim poder tocar o barco, tá ligado? E eu percebo que esse cara tinha uma grande carisma por mim porque ele também era uma pessoa, assim. Ele foi um cara que perdeu a família num acidente de carro muito novo, então ele cresceu muito sozinho. E eu acho que ele via isso em mim, tá ligado? Então ele sempre me ajudou. E um dos fatores que é super importante assim na minha história é que esse cara, quando eu fiz essa máquina de tatuar, esse cara falou, pô, eu vou te ajudar, mano, eu vou te dar um kit de tatu. E nisso me criou essa esperança. Por final, ele não conseguiu me dar esse kit de tatuagem, tá ligado? Por condições financeiras mesmo. Mas isso me despertou uma chama para poder conseguir fazer isso. Mas, de fato, essa primeira etapa da minha vida de tatuagem foi só nos amigos, irmão. Às vezes a gente tava na praia e, pô, vamos tatuar... E aí virou um vício, tá ligado? Era muito gostoso, cara. O prazer de você estar visitando alguém. Ixi, mano, muita história. Aí eu invadi uma casa, tá ligado? Tinha uma casa abandonada, eu invadi a casa e fizemos o estúdio lá dentro. Mentira, cara. Porra. Nossa! Mano. Mas e nada, problema nenhum? Não, teve. Até que um dia que a polícia descobriu e bateu lá, né, mano? Bateu lá e... Mas aí você também já tinha tatuado todo mundo, né? Não, aí já tinha... amigos, tudo. Aí já tinha tatuado os amigos, já tava maneiro, já tinha os kits maneiro. E aí tinha um amigo na época que era tipo aqui, né, mano? Às vezes brota muita galera e às vezes a vida é sempre uma caixa de surpresa. Sim. Então, naquele instante, naquele momento, tinha um amigo que tava precisando de um apoio, assim, de um lugar para ficar. E eu falei, não, pode ficar lá no estúdio e tal. Aí no dia que a polícia brotou lá, ele tava lá. Então a polícia ficou louca, porque eles não sabiam o que era aquilo. Eles viam aquele monte de agulha, aquelas paradas todas. E eu já tinha... O cara dormindo lá também. Tá ligado? E, porra, tudo grafitado, o bagulho... Aí ficou louco. Aí falou, que doideira é essa, mano? Tá falando em grafite, você faz grafite, né? Eu comecei no grafite, assim. Antes de tatuar, eu já fazia grafite. Sempre foi na arte, sempre foi no desenho. Sempre fui. Eu sempre fui do desenho, assim.
Eu acho que também é uma opção, né? Que, como a gente estava falando aqui agora sobre condição financeira, eu acho que certos tipos de arte, certos tipos de, como que eu digo assim, de intervenções, eles têm muito a ver com a condição financeira que a pessoa tinha, assim. E eu vejo que o desenho era muito assim, porque o grafite em si, né? Eu, pelo menos até hoje, eu nunca conheci um cara assim que tinha uma condição boa financeiramente que fazia grafite, mano. Nunca conheci. É porque vai Não sei se for hoje, mas eu na minha época e hoje não conheci. Conheci pessoas que estão bem sucedidas porque fazem um grafite bem feito. Isso eu conheço. Sim. Tipo assim, pessoas que estão estouradas, que hoje têm uma remuneração financeira muito, muito boa. Mas ele começou do nada, tá ligado? Agora, é que em São Paulo, você estava comentando que você já foi para São Paulo e tal. São Paulo tem muito grafite. Tem, pô, é o A galera berço, da mano. rua mesmo vai lá e É o toda hora você berço, vê alguém mano. pendurado lá. São Paulo tem muito cara bom, entendeu? Inclusive, porra, tem um cara lá, mano, o nome dele é Zezão. Zezão, quem não conhece, mano, tá perdendo tempo. O cara é uma grande influência, assim, pra mim. Ele tem um estilo dele, assim, um estilo autêntico, tá ligado? E ele começou, eu não sei se ele começou, mas quando eu conheci a história do Zezão, ele pintava dentro dos esgotos, dentro das paradas. E na época era, né, a internet não era como era hoje, e eu lembro de Orkut, essas paradas, ele ajudando famílias que moravam ali, tá ligado? Ou seja... Através da arte dele. Através da arte dele, tá ligado? Às vezes uma cesta básica, às vezes um colchão, às vezes uma parada. Então, tipo assim... E, mano, ele é incrível. Hoje ele já fez colaboração, se eu não tô errado, com a Adidas, com várias grandes marcas. Mas, tipo assim, com certeza... Ele é muito mais pica do que todas essas marcas. No meu, Sim. tá ligado? Ele é muito foda. Ele tem a história... Não que as outras não tenham, mas existe algo a mais. A mais, né, algo mano? A mais ele é muito na foda. trajetória dele. Eu conheci muito cara bom em São Paulo, do grafite, o Índio, o Bim mesmo, que, pô, o Bim é o paizão da galera também, das antigas, né? Muito da hora, ele tinha uma revista antiga, né? Antigamente era muita revista. A gente não tinha esse acesso à internet. Então, tinha uma revista que chamava Terceiro Mundo. De grafite. De grafite. E aí tem esse artista ainda, que é o Binho, que ele é muito bom. E aí eu lembro que o símbolo dele era uma barata, tá ligado? E aí isso ficou comigo, assim, para sempre. Porque, de fato, tem muito a ver com o artista, sabe, cara? Você vem de baixo, mas você pode estar na melhor cozinha, do melhor restaurante, você pode estar no melhor apartamento, você pode estar no melhor qualquer coisa, tá ligado? E mesmo estando ali, né, mano, sempre vai ter alguém que vai... Pô, pá, não comparando nada, mas isso foi a minha visão maneira de ver a parada. Coisas. Não sei se era essa a visão dele, mas foi a visão que eu interpretei. Falei, mano, caralho, que loucura. Como você comentou, né? Você começou tatuando com uma máquina feita à mão. O que te motivou a encarar isso com tanta coragem? Pô, cara, eu sempre fui muito corajoso, assim. Eu nunca desisti de nada, porque eu acredito que ninguém vai fazer nada disso por mim, sabe, cara? E quando eu comecei a tatuar, era totalmente diferente de hoje, tá? Isso é um ponto muito importante da gente se colocar. Hoje eu tenho várias mães e pais que me procuram querendo que o filho seja tatuador. Sério? Ixi, muitos, mano. Durante um bom tempo da minha vida, eu vendi muito curso online, assim, pra galera, tá ligado? Então, dá pra gente perceber quantas pessoas... que eu vendi muito curso mesmo, irmão. Tô te falando, tipo assim, é muito, sabe? E aí, cara, na minha época não era assim, né? Na minha época a gente era visto como... Preconceito. Ainda tem o preconceito. Tem, sempre vai ter, né? Na real, um preconceito, ele não quer dizer que ele é ruim. Um preconceito, ele sempre vai existir de algo. Desde que você não conhece, você tem um preconceito. Exato. Mas, de fato, era pior do que hoje, tá ligado? Não tinha expectativa, né, mano? A galera não tinha isso de, tipo assim, me fala um tatuador famoso, me fala um tatuador que vive bem. Hoje, por exemplo, até na minha cidade mesmo, eu vejo
quanto as pessoas falam isso, sabe? Tipo assim, como que você movimentou, Ítalo, a parada, a economia dentro do mercado, na sua área, quantas pessoas hoje querem ser tatuador e veem, pô, você é tatuador, hoje você pode ter sua casa própria, você pode ter investimentos, você pode viajar para outro país, você pode viver como pessoas que, né, que têm uma profissão e uma condição melhor e foi assim, sabe? Era mais difícil, porque não era tão moderno igual hoje, né, mano? Mas eu sempre gostei, assim, de fato, sabe? Eu sempre gostei. Não foi a grana, porque no início não dava grana, mas foi a lifestyle mesmo. Eu me sentia livre ali, eu me sentia eu, sabe? Seu jeitão, você podia se vestir, não tinha que seguir não tinha, tá padrão, ligado? CLT, nada. Era tipo, você sou eu, pá. Era eu, não tinha horário, tá ligado? E a rapaziada, a tatuagem, mano, eu costumo dizer que ela é uma tribo que une todas as tribos, tá ligado? Às vezes o cara é do rock, o cara é do reggae, mas os dois têm tatu. Uniu. Tá ligado? Então, tipo, e a diversidade de história. E era o que eu sempre soube fazer, sempre foi muito fácil pra mim tatuar. A verdade é essa. Então eu gostei. Sempre foi fácil, tipo, tatuar era fácil. E sempre teve ali ligado no hip hop também. Eu sempre vi que tem uma grande ligação, assim, embora as pessoas não falem que tenham. Eu acho que eu que vou ser o cara que vai pôr isso na história, entendeu? Eu que vou declarar para o mundo que a tatu faz parte do hip hop. Porque o hip hop tem os elementos dele ali e tal, mas se a gente vai parar para analisar, a tatuagem também vem da mesma ideia de resistência, de arte urbana, de expressão, de aceitação, de querer ser diferente, mesmo já sendo e já tendo essa diferença. E eu sempre achei que, para mim, sempre teve tudo muito ligado, sabe? A adrenalina de fazer um grafite, cara. Quando eu faço um grafite que as pessoas me pagam, é uma coisa. Mas quando você faz um grafite legal, é outra coisa. Essa adrenalina é muito gostosa. Então, essa adrenalina é a mesma que você tem quando você termina um show. É a mesma que você tem quando você está fazendo uma tatuagem. Porque você não pode errar, você não pode vacilar. É a mesma que o b-boy tem quando ele está batalhando. Ou quando um MC está ali representando na rima, tá ligado? Ou até o próprio MC, mestre de cerimônia, que está, né, tipo, dividindo ali as coisas, organizando tudo. Então, eu sempre achei que tem isso tudo muito a ver, sabe? Sim. Embora as pessoas não vejam dessa forma, eu acho que minha missão é essa, talvez. Mas por que você acha que as pessoas não veem dessa forma? Porque o hip hop tem os 4 elementos, né? Que é o break, a rima, o grafite e o DJ. Só que, pô, de acordo com a evolução, o hip hop hoje já abraçou a moda, já abraçou o audiovisual, então a evolução trouxe novos elementos. Eu acho que a tatu é assim, porque raramente você vê um rapper que não tem tatuagem, sabe? É verdade. E às vezes hoje a gente não tem tanta expressão assim, repetindo, talvez hoje não tenha, não. Hoje a gente ainda tem muita expressão urbana, mas eu também sinto que muita gente faz essa expressão no próprio corpo, sabe? Quando se tatua. Tem muita gente que tem muita expressão no corpo dele, as histórias dele, os sonhos dele, as conquistas dele, as coisas que eles acreditam. A tatuagem é muito mais que uma tatuagem, cara. É imensurável, tipo assim, o tanto de emoções que eu já senti dentro do meu estúdio, tá ligado? Tanto positivo quanto negativo. Quando eu digo negativo, é quando as pessoas estão marcando algum acontecimento que para eles foram uma tragédia, tá ligado? Tem muito, né? Embora seja algo para ele recordar das coisas boas, aquele momento que eu tô passando com ele ali é um momento que eu tô tendo que segurar a onda, porque a energia ali realmente ela tá tensa. E esse é o meu papel. E esse é o mesmo e disso que eu tô falando. Quando você tá em cima de um palco, também é assim, né? Você não tá ali só para cantar a sua música, você tá ali para conduzir uma multidão. Você tá ali para saber que se aquele momento é um momento triste, você foi para escutar um som maneiro, mas, porra, de repente aconteceu uma briga do seu lado, ou você e seu namorado discutiu de alguma maneira, tá um momento tenso, você não vai conseguir exalar uma felicidade no show.
Mas esse é o papel do cara que está ali em cima, é reparar, não um por um, mas como que está o balanço do mar. E falar, mano, vamos pôr essa galera para cima, vamos pôr para baixo, vamos subir. A tatu também é assim, tá ligado? Você tem que saber conduzir. A pessoa está lidando com sentimento, com memória, com dor, com estresse, expectativa, tá ligado? Ela tá lidando com tédio de ficar na mesma posição muito tempo. Então você tem que ser um cara que tem um papo maneiro, você tem que ser uma pessoa que tem um bom gosto musical. Você não pode ser uma pessoa, você não pode ser uma pessoa extremamente egoísta que pensa só em você. Aqui quem dita é o artista, porque a arte ela é muito mais que isso. A arte é a sensibilidade de você compartilhar para o mundo a sua visão. É o que estamos precisando mais no mundo. De pessoas que param para observar o que o mundo, de fato, está precisando. Sim. Tá ligado? Porque isso não tem, irmão, de coração, uma faculdade. Não estou criticando, tá? É só um posicionamento que eu tenho assim dentro de mim, que eu tive depois da pandemia. O que seria do mundo sem a arte na pandemia? Todo mundo ficou em casa fazendo o quê? Vendo filme, ouvindo música, lendo livro, jogos, criando coisas novas. Foi o tempo que as pessoas tiveram para se tornar artista, entendeu? E a arte muda muita coisa. Se não fosse a arte, cara, nada disso aqui existiria. E ela é uma evolução constante, ela é uma bola de neve que está vindo desde os nossos antepassados e está indo, ela está sempre crescendo, e se tornando aceita, tipo a tatuagem, sabe? As pessoas perguntam, tipo, de onde vem, não tem como saber. Tá evoluindo, mano. Tá ligado? E a gente falou as emoções, né, que você expressa. Já teve algum momento na sua vida que você não quis fazer... Como que eu posso te explicar? O cliente chegou e queria fazer um tipo de trabalho. Ele te passou aquela emoção ali. Mas pra você, não recusar, mas não fazia muito sentido fazer aquele trabalho. Já teve. Ou você, hoje em dia, abraça realmente a ideia da pessoa, não, vou sentir com você e tal, ou você ainda tem essa... É assim, eu acho que todo artista, ele passa por diversas fases, tá? A primeira fase do artista é a aceitação com tudo. Ele faz tudo, ele está se descobrindo, Você começa na tatuagem, a tatuagem ela tem inúmeros estilos, inúmeros jeitos de fazer uma tatuagem. É tipo o rap. Eu nunca vou julgar um estilo de rap ou um estilo de tatuagem porque eu não gosto, sabe? Existem bilhões de pessoas e de gostos diferentes. Então, quando eu iniciei, de fato, eu fazia de tudo. Hoje, eu faço só preto e cinza. Mas ainda existe coisas na minha vida, assim, acontecimentos, que é o que você está falando, que já aconteceu. Por quê? A gente pode pegar um cliente hoje que a gente consegue observar através do olhar dele, do jeito que ele posicionou, que ele tem certeza do que ele quer fazer. Depois que você tem uns anos de carreira, você vê quantas pessoas estão ali tampando tatuagem. E essa sensibilidade artística também, às vezes, se dá... Você é um bom profissional quando você nega certos tipos de serviço em benefício daquela pessoa, mesmo ela não sabendo que você está fazendo isso, beneficiando a vida dela indiretamente. Você não está à espera de nada em troca, mas com certeza você sabe que um dia esse amadurecimento vai chegar e aquela pessoa vai falar, porra, mano, o cara aquela vez fez isso e ele estava me ajudando. Porque já teve, eu posso ir assim no mais escroto, né, de pessoas querer escrever Jesus cria e eu mato, e ao mais bobo, que é, poxa, eu e minha mulher, nós brigamos, eu vacilei com ela, eu quero fazer o nome dela. Não, pô, tu teve todo esse período do seu relacionamento para provar para ela que você curtia a mina e dava valor para ela. Não vai ser o nome que você vai fazer que vai mudar. Então, só de às vezes você dialogar com a pessoa, ela já vai recusar fazer o trabalho, então foi você que recusou. E hoje acontece muito também das pessoas me procurarem para querer fazer um trabalho assim, tipo,
que não é o meu estilo, sabe? E eu não pego, não é porque eu sou um cara metido ou porque eu sou um cara que não tô dando atenção devida pro cara. É porque isso é uma questão profissional também. Chega um ponto da sua carreira que você começa a definir o que você faz bem feito e o que você não faz bem feito. Sim. Sabe? E às vezes o preço que você cobra por algo bem feito não é o preço justo que você cobraria por algo que não está sendo bem feito. Então você fala, Faz sentido. poxa, cara, é melhor você procurar esse amigo que faz esse Você também estilo. indica e tal. Entendeu? E então acontece muito isso. Hoje mesmo aconteceu isso. O cara me procurou, falei, mano, procura esse cara, porque ele vai fazer melhor isso do que eu, tá ligado? No meu estúdio também, eu tô aqui no momento, mas eu ainda tenho um estúdio no Brasil. A gente tem 8 artistas lá no meu estúdio e cada um faz um estilo diferente. E acontece, às vezes, da pessoa chegar e falar, eu quero tatuar com o Free, eu quero tatuar com o Jones, que são artistas de lá. E, às vezes, o estilo não é o estilo deles, é o meu estilo. Eles falam, pô, esse estilo é o do Nanais. Ou, às vezes, eu quero tatuar com o Nanais. Esse estilo não é o meu, esse estilo, tá ligado? É o do Ju. Então, acontece muito, assim, dentro da nossa área, assim. Eu acho que isso é ser profissional, né, cara? Sim, claro, com Eu certeza. acho que isso é um amadurecimento, assim, da área. Você faz muita cobertura? Então, não faço. Não é um estilo que eu faço, Você curte. tá ligado? Inclusive, eu sempre aconselho a galera a fazer laser, tá ligado? A gente tem aí... Sério? A gente tem hoje... Não, hoje aí- em dia, né? Pô. Na época que eu comecei, sim, fazia, mas hoje não tem necessidade, mano. Se você quer uma parada bem feita mesmo... Faz o laser. né? Aham. Mas tem aqueles artistas que fazem muito bem em cobertura, que não é o meu caso, Uhum. entendeu? Aí eu prefiro não fazer. Voltando um pouquinho ao que você tinha falado sobre que os pais te procuram pra falar sobre os filhos, né? Uhum. Como que é essa comunicação deles? É tipo, sabe que o filho é um artista, e aí vê o trabalho do filho, e aí te procura pra liberar isso do filho? Como que funciona? Pô, já teve vários, né, mano? Já teve vários. Tem desde as pessoas que não acreditavam em você e que hoje te vê como... Acompanha. Tipo assim, porra, o que que tu Referência, fez? pô. O que que tu fez, irmão? Como que tu fez isso? Tá ligado? E tem aqueles também que não, que tipo assim, que não me acompanham de antes, só me conheceram assim, sabe? E de fato conseguem ver que isso é um mercado hoje gigantesco, tá ligado? A minha esposa sempre fala isso, tipo assim, pô, eu já tatuei mais de 20 países, sabe? E tipo assim, eu sempre trabalho na moeda local. Então é um trabalho relativamente da hora, desde que você faça ele bem feito, você poder viajar para onde você quiser e tipo, pô, vou tirar 3 dias de férias, vou trabalhar 3 dias, vou tirar mais 3 de férias. Então, você tem uma liberdade financeira que, no meu ver, tá? É muito melhor do que você ser um milionário. Porque, às vezes, eu nessa trajetória, eu conheci vários que eu já tatuei que eles mesmos falaram isso pra mim. Expuseram essa situação. Falou, mano, que da hora o seu trabalho, né? Tipo... Eu tenho uma história muito boa, mano, que foi o seguinte, eu fui tatuar um cara, foi a primeira tatu dele. E esse cara me falou, mano, eu tenho 27 postos de gasolina, tá? E aí ele me falou assim, eu não quero ser rude com você, mas o preço que você me cobrou aqui na sua tatuagem é muito pouco para o que eu ganho. Só que, cara, quando eu entrei no seu estúdio, eu tomei um tapa na cara tão grande... Uau. de ver tanto conforto e tanto luxo, e eu trabalho num escritório tão pequenininho, cara, e minha casa é uma mansão, mas eu não tenho tempo de usufruir minha casa dessa forma, tá ligado? E aí esse estúdio tem piscina, tem parede de escalada que a gente fez e tal, e por eu ter morado um tempo na Europa, eu fiz a minha sala, tipo, toda europeia, assim, a gente trouxe... da Europa, os bagulho de bronze e tal, as mobílias portuguesas. E o cara ficou impressionado, tá ligado? E falou, mano, muito da hora e tal, tal, tal. Então, isso me despertou uma parada muito doida, que, tipo assim, a vida é muito mais do que só conquistar, tá ligado? Embora a gente precise, ela é muito mais do que isso. E teve várias experiências, assim. Já teve empresários que quiseram levar o filho lá para me conhecer, para falar, tá vendo, filho? Ele é tatuador. Olha onde ele chegou hoje.
Então, foram fases da vida que me provaram que, tipo assim, cara, você pode ser o que você quiser, brother. Desde que você faça com vontade, sabe? Desde que todo dia você acorde. Porque eu vou te falar a verdade, mano. Eu tenho muitos anos que eu tô tatuando. Embora certos dias da minha vida eu esteja cansado, eu esteja com a coluna doendo, todo dia eu tô lá. Tá ligado? Semana passada eu viajei para Denver e foi a primeira vez em quase 20 anos que eu marquei uma coisa, um apontamento, e depois não fui. E falei, ó, não consigo ir, tô muito cansado, terminei a convenção ontem. E aí eu liguei para minha esposa e falei, cara, eu tô me sentindo muito mal com isso. E ela falou, eu imagino, pá, tu deu sua palavra. E aí eu parei para pensar que foi a primeira vez que eu fiz isso em muitos anos, sabe, cara? E mesmo assim isso tava Te pesando, me né? pesando, sabe, cara? Então, E aí eu percebi que, de fato, eu sempre levei a parada com Muito a sério. muito a sério. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas conseguem ver que eu levo as coisas tão a sério que, se elas conseguirem fazer com que o filho dela aprenda isso, eles também vão levar bem a sério. Porque existe milhares de tatuadores, mas existe o Ítalo Nanás, tá ligado? E é assim que é. E falando sobre milhares de tatuadores, o mercado, ele é gigantesco. Sim. Né? Só que você acha que vai chegar a algum ponto onde vai sobrecarregar, seria a palavra correta? Sim, claro, de fato. De fato. Óbvio. E quem é bom se mantém. Bom em quê? Né? Bom em quê? Porque a gente conhece muitos bons jogadores de futebol que não estão em bons times. Destaques. Então, bom em quê? Então, você pode ser tatuador, mas você tem que ser mais coisas para você se destacar. Você tem que agregar os valores. Você tem que aprender outra língua, você tem que aprender sobre história, você tem que aprender sobre pele, você tem que aprender sobre economia, você tem que aprender sobre empreendedorismo, você tem que aprender sobre estilo, você tem que aprender como se comportar num podcast, você vai ter que aprender como conversar com um empresário hoje que está recebendo bilhões e tratar ele tão bem quanto amanhã o seu amigo que você vai tatuar, que está pedindo para dividir sua tatu em 10 vezes e tratar os dois igual por igual. Você vai ter que aprender uma série de coisas para você se tornar bom. Bom não é fazer algo bom, tá ligado? Eu sempre pensei assim, que tipo assim, não basta você ser só bom em uma coisa, você tem que entregar muito mais. Senão você vai ser só mais um. Eu acho que é igual tudo. Se a gente vê a história, quando começou os primeiros barbeiros, né, cara, eles visitavam as cidades para cortar o cabelo das pessoas, dos grandes barões. Era uma arte cortar o cabelo. E com o tempo, isso foi se tornando mais popular. Então, hoje tem muitas barbearias, tantas boas quanto não tão boas. Da mesma forma é a tatuagem. Quando eu comecei, haviam menos. Hoje, existe mais. Existem pessoas tão muito boas, existem pessoas não tão boas. Não tão boas, entendeu? Você conhece tatuadores que são muito bons, porém eles não conseguiram acompanhar o mercado? Conheço. Eu conheço tatuadores, cara, que ele é tão bom, ele é tão sensível ao ponto dele não entender que virou um mercado. O artista, ele é muito mais sensível do que pessoas normais, sabe? Ele está muito preocupado com a humanidade, com essa parada de expor o sentimento dele, porque quando o artista expõe o sentimento dele, é muito doido. Vou contar uma historinha nesse meio só para você entender. Teve um cara que era poeta, que eu não lembro o nome dele agora, que sempre um cara que era fã dele mandava um poema para ele e ele falava, não tá bom, não tá bom. E o cara mandava e ele falava, não tá bom, não tá bom. E um dia ele falou, olha, ele estressou e falou, mano, eu vou te falar, se você quer escrever poema,
Você tem que contar o que você não tem coragem de contar. Você tem que contar os seus medos, você tem que contar as suas vergonhas. Isso é fazer poema. Não é se engrandecer. Mostrar Isso. vulnerabilidade. Que é o que a arte mostra. É. E isso é uma coisa que está dentro do artista. Só que os tempos mudam. E talvez hoje o mundo digital não seja um mundo que quer ver vulnerabilidade. Sim. Seja um mundo que quer ver conquista. Seja um mundo que quer ver posse. Seja um mundo que quer ver domínio. E essas pessoas mais sensíveis, elas têm a posse, têm o domínio e têm a conquista, mas de um mundo real, não de um mundo de filtro, tá ligado? Então, eles não conseguem acompanhar o mundo que estão impondo neles agora, porque é, de fato, impor o que está acontecendo hoje, né? A gente tem que acompanhar. E não que eles estejam certos ou que eles estejam errados, eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas isso já aconteceu. Eu já vi pessoas, cara, que, porra, são artistas muito melhores do que eu, tá ligado? Mas que, de fato, existe algum bloqueio ali, às vezes, que é o que eu tô querendo dizer, às vezes de lidar com, né, com o público, às vezes de entender, porque existe uma grande diferença, cara, entre você ser artista e ser artesão. Isso tem que ficar muito bem claro. Nem todo mundo que desenha ou que canta, ele é artista, tá? Embora as pessoas achem que todo mundo que faça um desenho, faça alguma coisa, é um artista, isso não tem nada a ver. A arte é o conceito que está por trás de tudo isso. Porque se você simplesmente pega algo já existente ou que não existe, mas que você mescla ali, tal, isso não quer dizer que você é um artista, você é um artesão. Senão, todas as fábricas que teriam aí de roupa ou de qualquer coisa estariam cheias de artista. Sim. E não é. Não é bem por esse lado. Então, o peso de ser artista é muito grande para você juntar ser artista com ser empresário. E a tatuagem, às vezes, não te permite ser tão artista assim, por mais que pareça. Porque, às vezes, você tem que fazer o que a pessoa quer. Você não consegue se expressar da maneira que você gostaria. Entendeu? Então, isso cria também um bloqueio no artista. É como se fosse um grande ator aí, um Jim Carrey, vamos dizer assim, da comédia, e falar, mano, eu quero que você faça o papel do Jack Chan. Pode ser que crie um bloqueio nele e ele não consiga executar. Então, se não tiver um diretor que consiga entender que ele é ótimo, mas fazendo o que ele faz, aí você pode barrar esse cara. Que aí, no caso, a gente está se referindo a diretor no modo figurativo, mas seria os clientes. Ou ele na sua autodireção. Entendeu? Que muitas das vezes não consegue se enxergar. Não consegue entender que às vezes você faz uma tatuagem artisticamente para alimentar o seu ego como artista. Sim. Né? Você cria, desenvolve, mas às vezes eu preciso fazer uma tatuagem para pagar o meu imposto, para pagar o meu carro, para pagar a mesa que ele vai estar. São situações diferentes. Então, viver da arte é sobreviver. Não. Viver da arte é viver da arte, é igual viver da medicina, é igual viver de qualquer coisa. Não é sobreviver. Você, muito ao contrário. Eu acredito que tem profissões que você não tem escolha. A arte você tem. O cara escolheu, ué. Às vezes o cara não está lá em cima financeiramente e não está lá em cima na fama, mas ele alcançou o sucesso dele, ele quer aquilo. Não cabe a mim ou alguém falar, porra, o cara não consegue. Ele está sobrevivendo ali. Não, foi opção dele. Nem sempre o que eu quero para mim, eu quero fazer uma viagem, eu quero, sabe? Sim, eu quero comprar um carro de 100 mil. Às vezes o cara não quer. Às vezes para ele isso não importa tanto igual para o outro. Você, Então aí eu acho que é mais difícil para a sociedade dividir isso do que para o próprio artista. Porque nós, dentro da nossa área, a gente não está preocupado se o cara tem muito, se o cara tem pouco.
Eu nunca vou Distinguir, tipo assim, ficar sendo diferente. por dinheiro, Sim. sabe? Ou por posição social. Ah, mano, você já tem tantos mil seguidores. Ah, brother, não tem nada a ver. Você é um cara maneiro? Bem-vindo. Você não é um cara maneiro? Entendeu? E aí, talvez, para a grande massa, para a sociedade, isso interfira, porque ela talvez não tenha o prazer de me conhecer antes de me ver só na internet. Então, talvez o artista que ela procura é um artista bem-sucedido, é um artista entendeu? Então... Mas aí a maioria da galera que chega em você é conhecendo o seu trabalho. Tipo assim, pô, conheço o trabalho do Ítalo. Hoje em dia tipo... Cara, eu vou te falar que eu tenho cliente que fala assim, eu nem sei o que eu quero. Eu quero um trampo, eu quero uma tatu sua, tá ligado? Eu quero fazer uma arte sua. E isso foi muito da hora, porque eu tive uma fase da minha vida, eu ainda faço isso, mas teve uma época que isso era maior, que eu estava muito preso assim na ideia do surrealismo, eu estava lendo muito Freud, sabe? As paradas de psicanálise e tal, então eu estava meio que juntando isso tudo assim na tatu. Foi uma época muito da hora da minha vida, que era onde eu escutava o cliente, eu tirava um dia para escutar o cliente e a gente criava alguma coisa para ele ali, uma arte na hora para ele, abandonando um pouco essa questão de estética, de ser bonito e abraçando a ideia de fazer sentido para você. Essa questão que, pô, talvez o que tu achava bonito quando tu tinha 10 anos, tu não acha hoje, tá ligado? Sim. Mas eu tenho quase a certeza que o que fazia sentido para você, o que de fato é importante para você com 10 anos, ainda hoje porque faz parte da sua vida. Então, há pessoas que abandonam essa questão estética de, eu preciso de uma coisa que seja bonita. E entra nesse nicho. E tem as outras que, de fato, querem algo bonito. Eu quero igual da atriz X. Eu quero igual do ator X. Eu quero igual... Que também é muito positivo, que foi o que fez a tatuagem ser o que é hoje, entendeu? Se não fosse a MTV, se não fosse os jogadores de futebol, se não fosse essa galera, a tatu não estava aceita igual é hoje. Falando de jogador de futebol, aquela tatuagem que o Neymar tem aqui, você já fez muita? Nenhuma. Nunca. Nenhuma? Nunca. Porque aquilo ali, a maioria da galera tem aquela... são as... muita gente tem. Eu acho que o primeiro a fazer isso foi o Beckman, o jogador. Depois eu acho que o Neymar pegou dele, tá ligado? Na verdade. Mas já chegou o pessoal falando que eu quero fazer uma tatuagem igual o Neymar. Não, a do Neymar nunca, cara. Nunca? Do Neymar nunca. O que a galera já pediu muito pra mim foi do The Rock. Foi na época, eu ouvia muita galera pedir do... Como é que é o nome do cara, mano? Eu não sei se é o Gustavo Lima, eu sei que é um cara do sertanejo que tinha umas flores de lótus assim. A galera no Brasil pedia muito. Mas a galera, tipo assim... Tem essas paradas, né? Dos ídolos, assim. Tipo, pra eles tá usando, é o que tá funcionando. É massa, né? Também, tá ligado? É. Eu não julgo, não, sabe, cara? Porque, tipo assim, é o modo deles expressar também a parada, entendeu? Você acha que você estava falando sobre você sentar com o cliente, você pensar, colocar sentido na tatuagem e tal. Existem muitos profissionais que fazem isso, porque você faz isso, né? Uhum. Ou você acha que, tipo, é um mercado escasso onde a pessoa não pensa sobre o projeto? Não, eu acho que existe muitos, mas não tão quanto pessoas que só fazem por fazer. Entendi. Entendeu? Existem muitos, mas não tanto. Quanto uma pessoa que chega lá para fazer só aquilo que viu na internet, viu em alguém. Exato. É porque, de fato, esses artistas... que esses de fato são artistas, sabe, cara? Eles têm uns estilos próprios e tal. Às vezes você vai ter que desembolsar uma grana a mais para fazer uma tatuagem com esse cara, porque ele tá dedicando mais tempo da vida dele para você. Uhum. E, de fato, isso merece uma remuneração maior. Mas existe muitos em diversos estilos, né? Eu já tive tatuando no Havaí, então lá tinha os caras que faziam assim, no estilo deles. Já tive tatuando em outros lugares que as pessoas também faziam a mesma coisa, mas no estilo deles.
Então, cada pessoa, às vezes, faz isso no estilo dele. Eu optei por fazer o surrealismo, mas tem uma galera que faz, assim, desenho, outro só letra. Tem vários, sabe? Eu acho que tem muitos, na verdade, assim. Mas porque eu tô no ramo, mas pra galera que tá fora, talvez não tem tantos. Sim. Mas eu conheço muitos. Existe muita diferença. Você tatuou já em muitos lugares, né? Em muitos países. Qual é tipo assim, vamos falar do nosso país, né? O Brasil. Uhum. Qual é a diferença do Brasil para os Estados Unidos, para Portugal? Existe uma diferença gritante? Total, berrante. É? Ó, a gente começa pela economia, né, mano? Tipo assim, se tu pegar o PIB aí do estado mais pobre dos Estados Unidos, ele é maior do que o Brasil inteiro. Então, o poder de compra aqui é totalmente diferente. Eu posso usar o melhor material e descartar ele quantas vezes eu quiser. Eu posso aqui comprar a melhor máquina. E nós estamos falando, tipo, de uma parada que supostamente era para ser muito barata. Aqui eu vou comprar uma máquina boa para mim testar, talvez, para mim, porque se eu quero melhorar, eu preciso testar, Sim. eu preciso comprar coisas novas. Eu tenho esse poder de compra, eu vou conseguir comprar ela com um dia de trabalho, vamos dizer assim. No Brasil, o cara vai precisar trabalhar 30 dias, 60 dias para comprar essa máquina. Aí vem as tintas, aí vem as agulhas, vem toda a parte histérica da parada. Então, economicamente falando, já é muito difícil, que acaba que você tem um material não tão bom e não tão diversificado quanto os Estados Unidos. Depois vem a questão climática, que se você tem um país que tem mais sol, as peles estão mais bronzeadas e estão mais ressecadas. Um país que não tem tanto sol, as peles são mais brancas e são não tão ressecadas. Então, você consegue ter mais destaque em peles brancas. Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas não veem tanto. Por exemplo, quando você está no Brasil, diversas pessoas trazem o Instagram de outros profissionais daqui dos Estados Unidos ou da Europa e falam, pô, eu quero uma tatu igual essa. Mas é muito difícil você fazer dependendo do tipo da pele, tá ligado? E depois tem a condição de compra desse produto. No Brasil, hoje, um tatuador bem sucedido, ele está cobrando uma média entre 5 a 10 mil reais o dia. Então, a porcentagem de pessoas que consegue pagar isso é mínima. Aqui, o mesmo tatuador, ele está cobrando em média 2 a 4 mil dólares. Só que a porcentagem de pessoas que conseguem pagar isso é muito grande, sabe? Então, tudo isso influencia muito. E depois disso, que é outra gritante, é a religiosidade de países que têm um certo tipo de educação religiosa e outros. Existem certos estados e cidades no Brasil que a população mais antiga assim, ainda acredita que isso é uma coisa meio satânica, meio demoníaca, assim, e isso atrapalha, porque quando se trata de conseguir emprego, quando se trata de ter igualdade, reciprocidade de comportamento não é o mesmo. Até porque talvez o filho dela ou a filha dela não tem tatuagem. Então, quando ela conhece alguém que tem, ela já vê com maus olhos. Mas a partir do momento que o filho dela ou a filha dela fizer, ela vai ver que não vai alterar nada no caráter. Então, vai ser uma forma de reeducar, que é o que eu sempre digo. Forma de reeducar a galera é fazendo tatuagem, tá ligado? Que é o que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Você pode ir no banco e a pessoa tá cheia de tatu, cabelo vermelho. Não é verdade. Não muda nada. No Brasil existe banco que o cara não pode ter barba, tá ligado? Então, até que ponto isso é bom, né?
Então, isso acaba afetando o mercado. E o mercado, ele é um todo, ele não é só a tatu. Porque quando você tem um estúdio de tatuagem, cara, você está pagando a recolha do lixo, infectante, você está ajudando uma empresa da sua cidade, você está contratando colaboradores para trabalhar na frente do seu estúdio, então é mais emprego. Você está comprando mais coisas, você está comprando utensílios, você serve, por exemplo, né, lá no nosso estúdio, tem um café, tem um biscoito, tem um bolinho, uma parada para a galera, então você está comprando no mercado ali do lado. Tem a pessoa que trabalha, né, que é de extrema importância com a limpeza. Então, é uma série de coisas que você abre que as pessoas simplesmente não conseguem observar. Enxergar. De tipo assim, o que que esse cara está fazendo aqui? E aí, quando você vai colocar assim na ponta do lápis, que eu já parei para ver, né, você está colaborando assim com 15, 16, 20 famílias da sua cidade. Então, é um ponto muito positivo. E eu não acho que isso seja um ato satânico, tá ligado? E que aqui ninguém vê dessa forma. Aqui, pô... Mais superficial. No Brasil, mais superficial. Aqui a galera já consegue entender. Pô, aqui eu tatuo pessoas de 63 anos, mano. 67 anos, tá Sério? ligado? Primeira tatuagem? Primeira, às Nossa! vezes, entendeu? Às vezes já tem muitas, 60 anos. Tipo assim, às vezes a gente vai fazer o marketing, né? Assim, trabalhar com marketing. Aí no Brasil, normalmente, a gente direcionava para o público ali de 25 a 40 anos. Aqui você pode direcionar, tipo assim, de 18 a 60, que você vai conseguir alcançar clientes, entendeu? Então, e a Europa, a mesma coisa. Mesma coisa, mano. A Europa, então, tipo assim, a galera respira arte, mano. Até os tatuadores de lá, tipo... Que é um grande privilégio que eu tive, né? De começar lá, tipo assim, os caras lá é muito artista, mano. A galera lá respira muita arte. E a gente vai todo ano, né? A gente vai todo ano pra Europa. Tipo assim, para algum lugar da Europa, alguma convenção, alguma coisa assim. E ela, pô, a gente, quando você chega nas convenções lá, igual tem a convenção de Paris, tem a convenção de Londres, é totalmente diferente. Como que é uma convenção? Então, uma convenção é composta, assim, por diversos estandes. Cada estande normalmente tem um ou dois tatuadores de diferentes partes do mundo. E é onde você pode criar network, né? Conhecer novas pessoas, abrir novas possibilidades. Aonde você, do mercado empresarial, porque tem o tatuador e tem o empresário, que cria uma máquina, que às vezes não é tatuador. Olha que top! Que cria uma agulha, que inventa um aplicativo para o iPad, para um tatuador. Então, a tatuagem hoje, ela alcançou uma parada... Atingiu várias... entendeu? A remoção a laser... Existem diversas coisas, né? Que a tatuagem hoje, diversos tipos de máquina, de tinta, de vaselina, de anestesia. Hoje mesmo a gente já faz procedimento dentro do hospital, né? Tipo assim, a gente já fez várias vezes anestesiar a pessoa, entubar mesmo a pessoa como se fosse fazer uma cirurgia para ela não sentir dor e a gente tatuar ela dentro do hospital. Então, hoje já tem estandes sobre isso. Pessoas que querem vender algum tipo de produto para tatuadores, que pode ser camisas, pode ser um podcast, pode ser diferentes coisas, porque tem muita visibilidade, tem muita visitação de pessoas novas. A de Boston aqui é muito maneira, tá ligado? Você ganhou uma aqui, né? A de Boston. Ganhei a de Boston e essa última que eu fui agora em Denver também, eu ganhei. E aí, é isso. Aí tem competições também dentro, tá ligado? Lá no evento, vocês conseguem competir ali? Aí tem várias categorias, assim, que é o que eu tava falando antes. Tem colorido, preto e cinza, feito no dia, a melhor do evento, old school, new school, letterings. Aí você se registra lá? Então eu quero... Você registra e apresenta seu trabalho. Algumas, né, eles pedem, tira foto antes e tira... para a gente ver que foi feito no evento. Tem categoria que você pode, não necessariamente precisa ter feito no evento, tá ligado? Você pode fazer um processo ali no seu estúdio e chega lá você só mostra. Só mostra. Ou finaliza lá na própria convenção. Ou não precisa finalizar também, só mostrar.
Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Gente, deixa eu contar uma novidade quentíssima pra vocês. O Kype Sport Bar chegou com tudo, um espaço pensado pra quem ama esporte, gastronomia, música ao vivo e aquele clima brasileiro que a gente sente falta aqui na América, não é mesmo? Marca as amigas, os amigos, o crush e se prepara porque o Kype Sport Bar já virou parada obrigatória em Framingham. E claro, a gente sempre tá lá, né, acompanhando os nossos parceiros. E quero vocês também. Já é babado, tá? Então segue aqui o nosso Instagram, Kype Sport Bar, pra ficar por dentro de tudo e se prepara, porque esse é só o começo. Kype Sport Bar mais Laripod, parceria de responsa, feita pra quem ama viver bem. Bora brindar junto? Quem vive aqui em Boston já sabe, tem dias que a gente só quer praticidade, conforto e chegar com estilo, não é mesmo? E é por isso que eu tô muito feliz em anunciar o nosso novo parceiro aqui no Laripod, o RT Corp. A RT Corp é uma empresa de transporte executivo que oferece o melhor do serviço de motorista particular em Boston e região. Seja para ir para o trabalho, evento, aeroporto ou até aquele jantar especial, eles te levam com conforto, pontualidade e descrição. Eles têm motoristas profissionais, carros impecáveis e atendimento de primeira. E o melhor, você pode agendar com antecedência, saber quem vai te buscar e ainda ter um trajeto tranquilo, sem estresse, sem correria. Se você é empreendedora, mãe, estudante ou só quer parar de depender de Uber mesmo em cima da hora, essa parceria foi feita pra você. Eu mesma uso e recomendo, e agora com o Laripod vocês também vão ter acesso a vantagens exclusivas. Segue aí o Instagram do RT Corp, agende a tua corrida e viva essa experiência de conforto e profissionalismo. RT Corp mais Laripod, seu trajeto com mais classe e zero dor de cabeça. A sua história. Com jiu-jitsu? Você é faixa? Marrom. Marrom já tá quase, não é? Falta só mais uma. É quantos anos? Pô, na real já era pra mim estar na preta. Eu que sou muito enrolado, assim. É muita coisa, né? Pra fazer. Administrar. Mas a minha história com jiu-jitsu é muito boa, mano. É muito boa. Foi o seguinte. Nessa época que eu fui pra Portugal, com 18 anos, eu já era professor de capoeira. Eu fiz capoeira desde os 9 anos de idade, assim, mais ou menos. Voltando àquele assunto da condição financeira. O jiu-jitsu era muito caro nessa época, então eu fazia capoeira, tá ligado? E nem capoeira eu tinha condição de fazer. O meu mestre, né? Salve, mestre Merrinho aí. A gente fez um acordo, assim, eu ajudava ele lá e tal, e ele não me cobrava mensalidade, porque minha mãe me castigou e queria me tirar da capoeira. Aí depois, quando eu fui para Portugal, cara, eu conheci uma galera do Rio, muito massa, que é o Marcelo Rosa, o Marcelo Bernardo e o Arnaldo Pitbull. Esses 3 faixa preta, eles fundaram a BTT, que era o Brazilian Power Team, em Portugal. Os caras eram e é referência, assim, no jiu-jitsu até hoje, mas na época mais ainda, porque eles tinham, né, velho, tipo assim, meio que aberto o caminho na Europa, assim, do jiu-jitsu. Os caras ganhavam tudo e aí rolava capoeira muzenza também, lá. E aí eu treinava capoeira com esses caras e esses caras eram tudo do jiu-jitsu.
E aí me convidaram para fazer jiu-jitsu, aí eu fui fazer jiu-jitsu. Eu comecei jiu-jitsu assim com uns 19 anos de idade. E eu tinha... É engraçado, cara, porque eu tinha eu por vir da capoeira, eu tinha um certo preconceito assim com jiu-jitsu, sabe? Mas eu acho que era um preconceito meio que de desculpa, porque eu não tinha feito, porque eu não tinha condição de fazer, tá ligado? E depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu vi o quanto é importante para uma pessoa fazer jiu-jitsu. A disciplina. Eu cobro da minha esposa direto para ela fazer, o meu filho faz, tá ligado? Eu vi. Eu cobro dela direto, já tentei ensinar ela. E eu acho o jiu-jitsu assim... eu não fiz muitas artes marciais, sabe? Mas eu acho o jiu-jitsu extremamente inteligente, sabe? Ele não simplifica, assim, na sua força, no seu tamanho, na sua agilidade. Ele é um conjunto de qualidades e pensamentos formado para que você consiga executar a melhor técnica. E aí eu nunca mais parei, assim, de jiu-jitsu. Sem ser a parte, igual agora, que eu tô machucado, lesionado. Você tá machucado. Eu lesionei o menisco do joelho esquerdo. E aí acabei tendo que afastar um tempo, mas ainda tô treinando. Aí eu vou, 2 vezes por mês. Aí agora eu tô fazendo um boxe para poder substituir. Substituir. Mas, cara, o jiu-jitsu me ajudou muito, sabe? Assim, até na minha profissão. Até hoje, eu tenho grandes amigos do jiu-jitsu, assim, que me ajudam muito. Ajuda a divulgar meu nome como tatuador. Eu vou muitas vezes para Las Vegas tatuar meus amigos lá. O Pedrinho, salve Pedrinho, que é do Rio também, olha. Pedrinho, até todo mundo do Rio. É do Rio. Ele é um lutador do UFC, brabo pra caramba, tá ligado? E aí ele me apresentou a galera lá do Rio pra tatuar, do UFC, pra tatuar a galera e tal. E o jiu-jitsu, desde sempre, cara, tem sido uma disciplina muito boa, assim, na minha vida. Ele é tipo um professor que caminha do meu lado, assim. Ele me ensina muita coisa. E acredite, cara, eu acho que quando você chega aonde eu cheguei, assim, ainda não sou faixa preta, eu sou um faixa marrom, mas quando você chega na faixa marrom, você entende que o jiu-jitsu, ele não é só dentro do tatame, sabe? Ele é em tudo, assim. Essa perseverança, essa condição de, às vezes, estar sufocado, de estar sem condição de respirar. Isso pode ser financeiramente, isso pode ser emocionalmente, isso pode ser com a sua esposa, pode ser com seu filho. E você esperar e saber que vai ter a melhor hora para você poder reagir e poder virar o jogo, sabe? Sem sombra de dúvida, o jiu-jitsu foi um excelente professor na minha vida. E eu acho que quem ainda não faz jiu-jitsu, cara, tá perdendo tempo. De fato. Isso é real, tá ligado? Jiu-jitsu é foda. E eu não quero parar nunca, sabe? Eu tô aqui hoje, cara, então só de falar disso já me dá isso. Às vezes eu tô em casa e eu tô chateado, assim, tô triste e minha esposa fala comigo, tu tá precisando ir pro jiu-jitsu. Ah, é verdade? É verdade ou não é? Você consegue ver além, cara. É porque é tanto tempo treinando, sabe, cara? E ela vendo, ela já me viu chegando em casa. Já teve fases da minha vida, do jiu-jitsu. Isso é incrível, cara. De eu estar treinando duro, assim. Porque tem época... Eu não sou um competidor, sabe? Assim, igual grandes amigos que eu tenho. E o jiu-jitsu é muito bonito porque ele sabe separar isso. Jamais você vai ver um competidor te humilhando ou te tratando mal, sabe? Porque às vezes você tem a mesma faixa que o cara, mas ele é um competidor, então o treino dele é diferente, ele é um cara muito mais... a gente fala no jiu-jitsu casca grossa, ele é muito mais casca grossa que você. E ele nunca vai te tratar mal por isso, ele sabe separar. Olha, esse cara é um pai de família, tatuador. Eu já quebrei a mão 2 vezes, tá ligado? No jiu-jitsu.
E fiquei sem trabalhar, sem tatuar. Teve uma vez, cara, que eu tava indo pra Europa. Pensa. Tava indo pra Europa, já tava com a agenda fechada. Tive que devolver o sinal da galera, porque eu quebrei a mão, tá ligado? Aí minha esposa falou, não, então vai, assim mesmo, com a mão quebrada. Pelo menos pra você distrair. Porque ela sentiu também, tipo assim, o quanto que foi triste pra mim quebrar a mão. Eu acho que eu quebrei 3 dias antes de viajar. E aí ela viu tanto que foi chato pra mim. Tipo, eu tava indo trabalhar na Europa e quebrei a mão. E ela falou, não, vai com a mão quebrada, desde que você não trabalhe, mas vai divertir. Sim. A minha esposa sempre me apoiou em tudo, essas minhas loucuras, né? E aí o jiu-jitsu também me ensinou a separar essas coisas, assim. E cara, é Melhor isso. coisa. Melhor coisa, cara. Eu acho que não... Seu filho faz. Meu filho tem faz. 6 anos de idade, né? Ele tem 6 e ele faz desde os 2 anos de idade. Muito tempo. Desde os 2 anos de idade. E é muito da hora o jiu-jitsu, que tipo, cara, é muito instinto, assim, humano nosso, trocar porrada, trocar chute. E você vê, tipo, que o jiu-jitsu, embora seja instinto, é impossível você lutar com algum jiu-jiteiro se você não souber jiu-jitsu, tá ligado? Porque senão você... É impossível. não tem como. Tá ligado? Verdade. Agora, outras artes marciais... Você ainda consegue se sobressair. Não vou falar que você consiga ganhar, né, galera? Não me interprete mal, assim. Mas você nunca vai ter a técnica de um boxeador dando soco, claro. Sim. Mas o que eu falo é, tipo, às vezes 1 ano de jiu-jitsu, ainda você não sabe nada de jiu-jitsu. Porque hoje eu sou faixa marrom, cara, e vou te falar que hoje que eu tô começando a entender sobre jiu-jitsu. E, tipo, já tem uns 15, 20 anos que eu treino jiu-jitsu, tá ligado? Então, é bizarro a forma que você tem que lidar com as suas emoções. Porque todas as vezes que eu machuquei no jiu-jitsu, cara... Foi às vezes que eu deixei o ego falar mais alto. Que eu falei, não vou aceitar não vou aceitar esse cara fazer isso. Ou eu vou mostrar pra ele que eu sou melhor que ele. Você deixou a emoção te dominar ali. Tá ligado? Falando de jiu-jitsu, a gente teve um convidado aqui, né, Roger? O Antônio Silva. Você conhece ele, o Pezão? Conheço. O Pezão veio aqui já, a gente trocou uma ideia com ele. Aqui, cara, tem muito cara bom, mano. Top. Ele... Nos Estados Unidos. Sim. Tem muito brasileiro muito bom. Tá ligado? Até por isso, né, mano? Por ser uma arte e ela ser mais valorizada aqui, eu acho. E ter mais oportunidades, né? De competir, de financeiramente falando. De dar aula, de lutar, campeonatos que te pagam mais, condição de treinamento, condição de comprar um bom equipamento. É tudo isso, né? Eu tive o prazer de conhecer o Fábio, tá ligado? O Fabão. E, tipo... Pô, mestrão, brabo demais. Só faz atleta brabo, tá ligado? Tive o prazer de conhecer, igual eu tô te falando, os caras lá o Pedrinho. Portugal. Não, lá de Las Vegas, o Pedrinho. Tudo cara brabo que, tipo... Eu nunca imaginava que eu ia poder encontrar esses caras, tá ligado? Porque eu já tinha os caras como ídolo, assim. Sim. E eu nunca fui um cara profissional no jiu-jitsu. Embora às vezes eu esteja envolvido ali com a galera, eu não sou um profissional do jiu-jitsu, sabe? Mas isso diferencia porque você não compete ou... O que diferencia isso? Não, diferencia... É isso que eu tô falando, isso que é o bonito, que só diferencia pra mim. Pra eles não, tá ligado? De igual pra igual. Eles não querem saber, eles vão me respeitar igual e... Agora, pra mim é muito massa estar com eles, porque, de fato, cara, eles... Poxa, eu acompanhei vários lutadores, sabe, cara, assim, eu tive o prazer de estar perto com eles, eu comentei isso quando eu cheguei na minha casa, que quando a gente vê o cara lutando, é um bagulho até que me emociona, porque quando tu vê o cara lutando... Tu acha que é só aquilo ali, tá ligado? Mas quando tu vive com ele, mano, que tu vê o cara acordando 6 horas da manhã, treinando pra caramba, tá ligado? Sim. O cara faz 3, 4 treinos por dia, 5 treinos por dia, tem que controlar alimentação, tem que controlar sair de noite, tem que controlar
não poder beber, várias paradas, perca de peso. É muito difícil, cara. Não é fácil pros caras. Os caras são... Oh, velho, de coração, os caras os gladiadores do tempo moderno. Tá ligado? Eles, de fato, são os gladiadores do tempo moderno. Os caras são máquina. E aí, quando eu vi isso de perto, aí que eu vi que eu tô muito longe de ser um profissional. Então, por isso que eu digo de mim. Eu ainda não tenho esse mindset que os caras têm. Os caras são, mano... É tipo um deus, mano. Papo 10. Os caras é outro nível. O tá controle, ligado? né? O controle que eles têm emocional, da parada ali, é muito... Quando você vê, você fala assim, cara, parece coisa de outro mundo, Tudo né? de outro mundo. E você tá falando de controle emocional, a primeira pessoa que fez essa ponte para mim é porque eu fui pro Rio trabalhar, e pro Rio de Janeiro, e aí eu tatuei um brother, que é o Felipe, que ele é psicólogo, e ele é psicólogo do José Aldo, ele é psicólogo de diversos atletas, sabe? E aí a gente conversou muito, e ele me... Cara, por exemplo, eu tinha uma noção de psicologia, mas depois que eu conheci esse cara, a minha visão sobre psicologia mudou toda, tá ligado? Porque quando eu entendi o que era o trabalho dele, Assim. o quanto que era difícil para ele colocar um atleta que tá numa... Porque as pessoas pensam o seguinte, o cara é lutador, ele não tem medo, ele não tem nervo. Então, totalmente equivocado, cara. É o que mais tem. Existe medo, existe nervosismo, existe tudo. Só que a parada é que eles são tão profissionais que quando eles chegam ali, mano, eles controlam tudo, tá ligado? Então, isso aí, cara, tipo assim, foi extraordinário para mim conhecer esse mundo, tá ligado? E fora a disciplina que influencia em tudo, tá ligado? O cara, quando é um bom atleta disciplinado, né, dentro do tatame, ele é assim fora. Ele é assim com a mãe dele, é assim com o filho dele, com a esposa dele. Esses dias mesmo eu vi um grande ídolo assim que eu tenho no jiu-jitsu, que é o Mika Galvão. Ele estava dando um workshop que ele falou uma parada, até que eu falei pro meu filho isso. Eu ainda não tinha escutado isso. E ele falou, cara, só vai existir um homem na Terra que vai querer que você seja um homem melhor que ele, que é o seu pai. Você nunca vai encontrar outro homem, vai encontrar sim homens que querem te ver bem, então, mas um homem que vai torcer para você ser melhor do que ele é só o seu pai. Verdade. E o Mika Galvão é um cara treinado pelo pai dele. O pai dele, ele com certeza ele já treinou com outros caras, mas eu vejo tanto que o pai dele cuida dele como atleta, como pessoa. E, cara, se você não conhece, eu te aconselho a seguir esse cara pra você ver como que o cara é disciplinado, tá ligado? Você vê um trabalho paterno no pai dele que, tipo assim, cara, é um exemplo, entendeu? Que era uma coisa que tinha que estar sendo distribuído para muita gente. Ver o quanto é importante um papel paterno. O menino, tipo assim, com 18 anos, mano, 17 anos, ele já era um cara invencível no jiu-jitsu. E disciplina, tá ligado? Disciplina, Esse foi o mundo foco. que foi apresentado pra eles, né? O pai ali fazendo o papel. Exato. E aí quando eu vi, Construir. quando eu vi ele dando esse papo sobre pai, cara, e aí eu vi o quanto que também é importante você ver e respeitar a importância do seu pai, tá ligado? Porque às vezes o pai fala alguma coisa e a pessoa não quer levar aquilo a sério. Acha que o pai é de outra geração, tá ligado? A maioria da galera, né? A gente também já foi assim. Exato, entendeu? Acho que você acha que é a idade. Talvez seja a idade, sim, mas eu acho que, como se diz, às vezes você dedicar 2 horas ao seu filho por dia, vamos dizer assim, no fim de 5 dias vai ter tantas horas.
Se você dedicar 4 horas ao seu filho, no fim, 5 dias, vai ter tantas horas. E eu acredito, sim, que tem pais que dedicam muitas horas do seu dia nos seus próprios filhos. Uhum. Entendeu? E eu acho que eles, é um caso assim, eu acho que ele é um pai que dedicou muitas horas, então aí a pessoa amadurece mais cedo e consegue ter essa perspectiva de vida de ver o quanto o pai quer ver a pessoa bem, tá ligado? Uhum. Porque quando você amadurece com isso, você quebra várias barreiras, mano. Porque enquanto você não vê isso, você acha que seu pai é um cara chato, que seu pai, pô, não tá querendo que tu viva, que tu evolua. Mas quando tu aprende isso mais cedo, Aí que você vai viver depois. pô, tu aproveita mais, tá ligado? Sim. Com certeza. Porque tu aproveita mais certo. Tu Mais não cai. consciente. Mais consciente. Tá ligado? Eu acho que é isso. E aí é isso. Eu sou um cara que vê jiu-jitsu sempre. Eu vejo muita luta de jiu-jitsu. Eu gosto mesmo, assim, de fato, tá ligado? De jiu-jitsu. Eu tenho muitos amigos aqui em Boston mesmo. Eu tenho o Gabriel, tenho o Kaká, que são pessoas, tipo assim, extraordinárias, sabe? São pessoas muito boas. O Kaká lidera uma equipe, o Gabriel lidera outra. E o Gabriel ainda é competidor, muito bom, já ganhou muitos prêmios. Inclusive, eu acho que ele é um cara que deveria estar aqui um dia, sabe? Tanto ele quanto o sensei dele, que também é do Rio de Janeiro, que me fugiu aqui agora o nome dele, que eu esqueci. O nome do sensei dele, mas é um cara também que, pô, só pelo eu conhecer o Gabriel e ver como ele é, tá ligado? Eu já conheci o sensei dele e tal, mas, pô, eu tive o prazer de fazer um workshop com o Gabriel ainda no Brasil, quando ele foi visitar a galera no Brasil e aqui, né? Os caras é muito bom. Foda. Aqui tem muito cara bom no jiu-jitsu, muito. A oportunidade é amplo, né? Você consegue exercer, você consegue ser. E eu vejo também que... Tem muito competidor que vem do Brasil pra cá, não vem? Tem, muitos. Porque eu vejo também que os alunos aqui dão muito mais atenção a esse valor, sabe? E aí eu acho que volta naquele assunto que a gente falou da condição financeira. Aqui os alunos conseguem pagar um preço mais justo do que no Brasil. No Brasil, infelizmente, não é todo mundo que quer que consegue pagar, sabe? Então isso acaba atrapalhando os professores, assim. Existe um cara que chama Gordon Ryan, que ele é norte-americano, atualmente é um dos maiores campeões, assim, do sem kimono, que ele falou uma coisa uma vez muito da hora que eu ouvi, que eu peguei para mim, que é o seguinte: por exemplo, o cara faz um workshop aqui agora, vamos supor, eu sou um cara extremamente bom, competidor e tal, e eu faço um curso online, e eu vendo esse curso online aí de $100. É muito americano, a galera daqui consegue comprar, ou brasileiro, quero dizer a galera que está aqui na moeda americana, no dólar. Mas aí quando você converte isso para o Brasil em R$500, já diminui a galera que consegue comprar esse workshop. Então a condição financeira acaba atrapalhando o estudo do atleta. Sim. Entendeu? Então, de uma certa forma, a condição financeira cria um muro, em vez de criar uma ponte, tá ligado? Pra galera. E isso é chato, Triste. porque não... Triste, cara, triste, porque não tá no nosso controle, nem no Sim. deles, tá ligado? Não tem Isso. como fazer muito. Até porque se for fazer da maneira que deseja fazer, que sabe que pode fazer, não sobrevive, não consegue fluir em outra maneira, porque você é um profissional. Então aí você vai... Às vezes a galera busca, precisa, tem pessoas e pessoas que conseguem ainda dar aulas igual você teve o seu, que, pô, vamos fazer uma troca e tal, mas nem todo mundo consegue fazer nem isso todo com uma mundo. turma gigantesca. Nem todo mundo. Exatamente, de fato. Que é triste também, né? Triste. O Brasil é lindo, mas precisa melhorar em muitas coisas. Eu acho que esse assunto, assim, dessa melhoria econômica até foge, assim, do meu controle, tá ligado? Eu não consigo nem dizer, assim, o que precisa ser feito, de fato.
mas eu sei que preciso fazer alguma coisa. Mas o que eu não consigo definir. Nem eu. Fala um pouquinho do seu álbum. Então, eu já faço música, né, há muito tempo, assim, eu amo muito poder me expressar, como eu falei no começo, às vezes na tatu eu não consigo expressar o que eu penso. É que você tem várias formas de se expressar, né? Na luta, na tatu, na música, exatamente. no grafite. Os meus amigos falam, né, que eu sou um cara meio hiperativo. E aí, esses dias um brother meu me ligou da França e falou, mano, os caras falam aqui que não consegue conversar com você. Eu falo, mano, mas o Nanás é doido. Ele de dia tá lutando, de noite tá gravando. Aí você abre o Instagram dele, ele tá fazendo show. Aí a gente pensa assim, como que deve ser, né, Fernanda? Não, tadinha. Fernanda, a mulher dele tá aqui atrás das câmeras só. Como que deve ser, né, Fernanda? De dia é lutador, de dia é tatuador, de fim de tarde é lutador. Afinal de noite faz grafite, depois rima. Mano, só dá certo porque ela também é meio assim, tá ligado? Ah, ela é? Também é meio assim. Ela vai vir aqui, galera. A Fernanda vai vir aqui. É um poço de segredo, tá ligado? Ela é um poço de segredo. De mistério, tá ligado? É assim que a gente gosta, né? E aí, o que acontece? Essa questão do álbum foi o seguinte. Eu nunca parei de fazer música, sabe? E aí, ao decorrer do tempo que eu fui viajando, assim, pelo mundo, eu continuei fazendo. E eu percebi, cara, que dentro do rap, isso vai ser até perigoso falar, mas eu vou falar. Respira. Eu percebi que dentro do rap existe uma via de sucesso só do rap, tá ligado? A galera do rap, ela exalta o sucesso do rap. E eu acho que existe diversas maneiras de exaltar o sucesso, sabe? O nosso amigo barbeiro, o nosso amigo tatuador, o nosso amigo que faz um podcast, o nosso amigo que fez uma marca de roupa, o nosso amigo que promove as festas. E antes de mais nada, eu quero dizer uma parada que é o seguinte, a minha mulher insiste para mim publicar livros porque eu sempre fiz poesia, sabe? E eu tenho muitas mesmo, assim. Sério? Centenas de poesia. E aí ela sempre fala, por que tu não pega isso tudo e faz um livro? Eu falo, porque eu escrevo para mim. É uma parada mais estoica, assim, de escrever todo dia, sabe? Escrever os meus sentimentos, escrever as coisas que eu penso. Até porque eu gosto de ver isso depois e refletir se ainda as coisas estão iguais ou se elas de fato mudaram, sabe? E aí eu fui fazendo esse álbum. Cada lugar que eu fui, o tempo que eu tive na Colômbia, eu escrevi na Colômbia. O tempo que eu fui para o México, eu escrevi no México. O tempo que eu vim nos Estados Unidos, o tempo que eu voltei para o Brasil. E aí, todo lugar que eu fui, eu escrevi um pouco, assim. E comecei a mostrar esse lado, assim, também. Essa saudade que eu sinto da minha família, que às vezes as pessoas acham que essa viagem, esse sucesso é só coisas boas, mas tem muita coisa que dói, sabe? Ficar longe do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, da sua família é difícil, sabe? Não é fácil. Você acostuma, mas não é fácil. E outras questões de conquistar coisas sem necessariamente ser do rap. Então eu coloquei para mim, por que não falar isso no rap? Por que não falar para as pessoas que eles não precisam ser rappers de verdade para crescer na vida? Porque quando a gente escuta o rap, às vezes, assim, não todos, claro, é até por isso que eu sempre falo, né, cara? Tipo assim, eu lembro de ouvir Racionais há muito tempo e ele fala assim, um triplex pra coroa é o que malandro quer, não só desfilar de Nike no pé. Ou seja, comprar uma casa para sua mãe, deixar sua mãe bem confortável, é o que realmente um gangster tem que fazer, um malandro. Cuidar da sua esposa, do seu filho, pagar a melhor escola para o seu filho, tá ligado? Poder proporcionar para sua esposa momentos maravilhosos, para o seu filho, para sua mãe, para as pessoas que te rodeiam. Isso sim é você ser um malandro de verdade, um OG, um real gangster, tá ligado? E
não andar... Isso é o meu pensamento, tá? Nada contra quem pensa ao contrário. Não é eu andar com as roupas de marca, que são caras e tal. Até porque hoje eu acho que a marca ela tem que identificar comigo, assim, de fato, para me usar, tá ligado? Eu não vou usar uma parada só porque tá todo mundo usando. De fato. E aí eu lembro de ouvir, assim, quando eu era mais novo, tá ligado? As mães não deixavam a galera ouvir rap, e aí a galera ia pra minha casa ouvir, porque minha mãe trabalhava fora, então eu ficava sozinho em casa, a galera ia pra minha casa ouvir rap. Então existem diversas letras antigas, assim, de rap que me construíram. E eu lembro de diversas, tipo, existe uma frase muito boa também que eu levo comigo, que é... Um dia eu compro uma AP e alugo e vão me chamar de senhor, não por vulgo. Então, são pequenas frases que eu entendi que o rap ele pode salvar muitas pessoas. Ou o rap, ou o samba, ou a bossa nova, enfim, whatever. Eu faço rap, então eu acho que é isso. E aí eu não que eu me considere um rapper, sabe? Eu me considero um cara artista. E eu quero expressar aonde eu puder. Sim. Se o rap me abrir portas, eu vou entrar no rap. Se ele não me abrir as portas, eu vou chutar ele e vou entrar do mesmo jeito, tá ligado? É isso aí. E se eu precisar mudar, não vai ser por falta de aceitação, mas sim por mim próprio, tá ligado? De falar, não quero mais seguir esse caminho, eu vou seguir outro. Porque a minha intenção com o álbum, cara, não é eu ser famoso, não é eu ganhar dinheiro, tá ligado? Mas não tem nada que me deixa mais orgulhoso, por exemplo, do que meu filho cantando quando ele tá no banheiro, tá ligado? Escutando seu álbum. Não, sozinho, ele já sabe quase todas as músicas, tá ligado? Tá ali. E isso é muito da hora pra mim, tá ligado? E poder se expressar assim é muito massa. E outra parada muito doida é que eu já tenho um álbum que eu publiquei há muito tempo e eu não postei assim muita coisa. Nunca postei muita coisa desse álbum. E às vezes eu escuto música que eu fiz naquele tempo e não é o mesmo pensamento que eu tenho hoje, tá ligado? Então isso me dá mais força pra fazer, mano, faz outro, porque amanhã tu vai ouvir e tu vai ver o quanto que tu mudou, quanto que tu cresceu, quanto que tu amadureceu, tá ligado? Então eu acho isso muito importante. E outro fator é que eu acho que o rap é muito livre. Eu já vi várias pessoas pregando que, tipo, o rap tem que ter uma consciência, o rap tem que ter uma ideia. Eu, de fato, acho que o rap tem que ser livre, tá ligado? Ele tem que ser livre para as pessoas expressar as realidades deles, as dores deles. Porque as dores são diferentes, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm mais dores do que outros. E existem pessoas que têm muito mais dores do que eu. E outras que têm muito mais dores do que esses que têm mais dores do que eu. Então, isso é indiscutível. Eu não tô fazendo rap para disputar quem sofre mais, Sim. tá ligado? Eu tô fazendo para contar a minha vida. Que talvez daqui uma próxima geração, o jeito de viver já seja diferente. Sabe? Porque quando eu escuto os meus pais, eles falam que a guerra, a luta deles era contra a fome. Tá ligado? Então, eu passei pela geração que a guerra era contra a liberdade financeira. Eu não sei qual vai ser a próxima guerra, tá ligado? Eu não sei o que meu filho vai passar, cara. Porque eu não consigo prever esse futuro. Mas talvez se eu deixar registrado agora a forma que eu estou vivendo, a forma que eu estou pensando, sendo ela certa ou errada, tá ligado? É uma forma de luz para eles. Para direcionar. Mas o cara que pensou assim antes deu mole. Eu acho que agora a gente tem que pensar assim. Ou, o cara que pensou assim deu certo. A gente tem que pensar assim. Então, é isso. E eu tenho muito apoio, assim, da minha família, sabe? Dos meus amigos. Meus amigos estão sempre falando, mano, você tem que gravar, porque o que você faz é muito maneiro, é muito original. Você consegue unir tudo. E aí eu tento fazer isso. E aí eu aproveito para falar do meu filho, aproveito para falar da minha vida, aproveito para falar, às vezes, das pessoas que não gostam da forma que eu vivo, às vezes eu falo das pessoas que gostam, às vezes A sua forma de pensar. E pensando sobre isso, talvez a próxima geração, a dor deles sejam
a saúde mental. Exatamente. E se você conseguir expressar o que você sente hoje, a maneira que você pensa hoje, vai servir para a geração do seu filho Exatamente, poder passar por isso que é meio que previsível, se a gente for Cara, colocar. eu tive uma fase, foi o seguinte, eu tinha acabado de chegar da Colômbia, e aí eu fiquei em casa uma semana e fui para França, sabe? E uma semana? 4 dias, né? Aí fiquei em casa 4 dias e fui para França. E aí quando eu entrei no ônibus, assim, para pegar o avião, me bateu uma dor tão grande, assim, de saber que a procura de me tornar e de ganhar e de ser o número 1 no mundo, talvez eu estava fazendo falta para a pessoa que mais ama, para a pessoa que mais me ama, para a pessoa que de fato me abraça pela pessoa que eu sou, tá ligado? E aí eu comecei a chorar muito, assim, chorar muito, muito, muito. Aí eu liguei pra Fernanda e falei, cara, tá me dando uns bagulho muito estranho, assim, de saudade de você, do Apolo, muito estranho, que eu nunca senti, tal, tal, tal. E aí eu escrevi uma música, sabe, nesse mesmo dia, assim, sem nada de recorte, sem nada de procurar ser bonita, só ser sincera. E aí eu tentei cantar essa música para eles várias vezes, não conseguia, sempre chorava. E aí eu vi o quanto que isso era real, sabe? E depois que eu consegui gravar essa música, eu falei, caramba, mano, mas que prova de amor da hora pro meu filho quando ele crescer e ouvir isso e entender isso. Entender que às vezes a gente precisa fazer sacrifícios, às vezes a gente precisa sofrer e não mostrar que tá sofrendo quando seu filho te dá tchau e chora e fala, pai, mas eu quero ficar com você hoje, tá ligado? Porque ele ainda não entende e que de uma forma indireta, assim, você tá pensando no futuro dele, tá ligado? Você tá pensando no melhor para ele. Porque eu acredito demais que, tipo, isso aqui é tipo uma corrida de bastão e que tem uns que começam na frente, outros começam atrás, tá ligado? E você quer sempre deixar o seu filho na melhor posição, você quer deixar ele... já caminhado para aquilo. Claro, né? Com sabedoria, educação, o aprendizado que você vai passar, mas você quer... Eu acho que vocês... Eu não sou mãe, né? A gente comentando. Eu acho que vocês... Eu tenho irmãos pequenos e você acaba pensando assim, cara, eu preciso pelo menos bater esse chão para eles poderem caminhar. Exatamente. Sabe? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa para eles terem aonde seguir. Exatamente. Pra onde ir. E aí é difícil, porque... Aí, cara, foi muito doido, porque a Fernanda perguntou pra ele assim, qual que é a pior coisa pra você da sua vida? Pro Apolo. E aí ele falou, pô, a pior coisa pra mim é que meu pai trabalha muito, tá ligado? E ela falou, mas por quê? Pô, porque ele trabalha muito, aí eu não fico com ele, eu fico com saudade. E aí você vê que, tipo assim, cara, às vezes a coisa que é pior pra ele, tá ligado? Também é pior para você, mas que se você não fizer, ele vai conhecer outra coisa que de fato é pior, que ele ainda, graças a Deus, não conheceu, tá ligado? E que é muito difícil. Então aí, quando eu fiz isso, cara, eu percebi que, tipo, não, de fato eu tenho que continuar fazendo o que eu faço, tá ligado? Independente se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas eu vou continuar fazendo. E aí, é isso, esse novo álbum, ele fala... sobre uma pessoa que acredita no sonho dela, sobre uma pessoa que foi atrás, sobre uma pessoa que depois que conquistou, conheceu o outro lado da moeda, sobre uma pessoa que depois que conquistou algo, criou inimigos que ele não queria criar, ele fez falta para pessoas que ele não queria fazer, e por essa falta, às vezes, as pessoas começaram a ver ele de forma diferente, e sobre, mesmo assim, ainda em persistir, tá ligado? Sobre persistir no seu sonho, sobre persistir no que você de fato é e não ter medo de fazer o que você quer fazer. E aí é assim que eu tô fazendo esse álbum. Inclusive, agora a gente já tá na fase final, já tá mixando e masterizando tudo.
E eu falo sobre isso, sobre esse cara simples, que vem de família humilde, que conseguiu, que é como eu me vejo hoje, eu consegui ajudar a minha família, sabe? Eu consegui ajudar a minha mãe, eu consegui ajudar a minha irmã, a minha esposa, o meu filho, meus amigos, outras pessoas que veio na minha vida, tudo com o meu suor. E ilustrando, ilustrando é como se eu estivesse num deserto plantando algo sem água, mas que eu corresse somente para suar e pegar esse suor e regar isso. E falar, cresce, tá ligado? E é isso. E depois que deu sombra, alguns de fato vão aproveitar porque merecem e outros porque estavam passando no caminho. E são bem-vindos também, tá ligado? Eu não vou... Você falou sobre seu filho sente falta de você e tal. A criação de vocês dois, né? Porque é um conjunto. É dupla, tanto a Fernanda quanto com certeza. você. Com certeza, pelo meu ver, né? Pelo que você tá passando. Com certeza é a falta que existe, né? Porque, pô, a gente sente falta, criança, todo mundo aqui já foi criança, a gente sabe como que é. Mas a criação que vocês dão pra ele, com certeza lá na frente, ele vai agradecer pela criação, pela educação, pela sabedoria, sabe? Porque aí lá ele vai conseguir entender, ele não vai sofrer pra entender, igual a gente, muitas das vezes, traumas de família, não sei, você comentou da sua mãe e do seu pai, mas acredito que teve uma certa falta, tipo, de sentido, você querer alguém pra conversar, pô, às vezes você está eu acho que sempre vai ter, né? Eu acho que mesmo você tendo pai e mãe, sempre vai ter, assim. Sempre vai existir alguma coisa, né? O ser humano, ele é um universo em construção, assim, em descobrimento, tá ligado? Todos. A gente vê, assim, depois quando você tem filho, cara, você vê que, tipo assim, ele começa a criar o próprio universo dele, tá ligado? Opinião, tipo assim, o que é certo pra ele, o que... Ele já é um homem, tá ligado? Homenzinho, você filmou ele esses dias dentro do carro, eu falei, gente... E aí eles já vão criando, assim, já vão debatendo, discutindo. Pô, por quê? Deve ser assim, né? Mas por quê? Mas você também faz isso? E aí vai, tá ligado? Não é fácil. Tipo assim... É difícil, mano. Mas eu ainda me safo porque a Fernanda, tipo assim, segura as ondas, tá ligado? Como assim? Lá em casa. Porque, tipo assim, cara, normalmente é mais fácil pros pais, tá ligado? Homens. Porque eu tô tirando esse partido de mim, da minha vida, sabe? O homem, ele chega em casa, assim, normalmente, e ele... Porra, mano, o homem não é, tipo assim, tão... Ligado? Não é tão ligado. Deixa eu achar a melhor palavra. Ele não é tão rígido com o filho quanto a mãe. Isso explica por que tantas mães solteiras conseguem criar grandes homens, tá ligado? De fato, cara, a mãe é uma peça fundamental. Esses dias ele falou pra minha mulher e pra mim assim, ó, mãe, vai lá buscar a parada porque você é a rainha e você movimenta mais peças, mais espaço. Mentira que ele falou isso. O rei só move uma casa. Não. Viaja nisso. A metáfora que ele usou. Ele joga xadrez com 6 anos. Fernanda que ensinou ele a jogar xadrez. E olha o que ele falou. Mas quando ele me disse isso, cara, quando ele disse isso no alto, você sabe o que veio na minha cabeça? De fato, eu acho que o cara, quando criou o xadrez, ele criou pensando nisso. O rei não consegue ir para tanto lado, igual ele imagina que consegue. Tá ligado? Sim. Por que a rainha move tantas peças, pode mover tanto e o rei não pode? Tá ligado? Sendo que ele, supostamente, é o rei. E aí isso ficou na minha cabeça, cara, o dia inteiro. Eu falei, cara, isso que meu filho falou, eu nunca tinha pensado. Não é de se pensar, você passa... E, cara, ele falou uma parada que é muito real, ou seja,
A rainha, mano, ela controla muito maior o espaço do que o rei. Tá ligado? O rei é simplesmente um símbolo. É. Tá ligado? Mas quem comanda mesmo ali é a rainha, tá ligado? Cara, e quando ele falou isso, eu não sei se ele falou assim, como, Sim. por que ele... Não, sem pensar não foi, porque ele eu não sei o que Ele foi. Você lembra o que fez foi? uma colocação perfeita. Foi o café? Pegar água. Pegar água. Foi para pegar água. A gente tava do lado de fora, na varanda, tomando café da manhã. E aí, não sei o que aconteceu. Ele falou, põe, pega água. Ela falou, não, pega você. Ele falou, não, mas você é a rainha. Gente, pensa numa situação dessa. Como que você se sentiu, Fernanda? Ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Vocês dois travaram e ficaram... Você fica tipo assim... pensador. Você fica... Apolo pensador. Você fala, caramba, que doideira. Pior que o que falou faz muito sentido, tá ligado? E aí tu vê o quanto que é importante a mãe, Sim, tá ligado? sim, com certeza. Porque, de fato... E aí, no meu caso, assim, eu tenho menos tempo com ele do que a Fernanda, né? Uhum. Então, eu não tenho tempo para ficar... corrigindo certas paradas. Então, o pai deixa mais passar batido, pá, não, pode fazer, pá. A mãe é que torna o menino um homem mesmo. Eu falo até por mim mesmo, tá ligado? A minha mãe, tipo assim, me transformou no homem que eu sou, tá ligado? Bom, galera, esse bate-papo aqui com o Ítalo foi muito, muito foda, cara. Assim, vocês sabem que eu gosto de refletir, gosto de pensar, e ele realmente aflorou esse lado meu. Ítalo e Fernanda, né? Porque são a dupla. Muito obrigada. Parte 2. Tem, com certeza, cara. A parte 2, você vai voltar, você vai viajar agora. Mas a Fernanda vai vir aqui no nosso podcast, a gente vai bater um papo muito legal, a gente vai pegar um nicho, né? Pra poder trocar uma ideia. Ítalo, eu quero te agradecer demais. Porra, eu que te agradeço. Uma né? honra, cara, Satisfação. estar aqui. Tá ligado? O Nick, você sabe, o Nick que ligado. falou, cara, eu falei, Nick, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, Nick, cara, me ajuda, velho, eu preciso trocar ideia com esse cara. E aí o Nick, porra, ele é meu parceiro, mas tipo assim, eu conheci ele da rima e tal, eu falei, pô, eu tenho que saber falar com o cara, velho, eu preciso estudar pra falar com o cara. Mas assim, foi muito fluido, você me deixou muito confortável. Da hora. Acredito que vocês também tenham gostado do espaço aqui, a gente sempre tá muito receptivo. Te agradeço demais por você ter vindo. Espero Obrigado. que você volte aqui mais vezes, tá? Quem sabe a gente cria até um projeto futuro, Claro, né? com certeza. Quem sabe não, pô. Já deu o start vamos aqui. Já viu, né, galera? Tá A gente ligado? tá junto, tamo junto. Eu vou pedir pra que você deixe uma mensagem pra galera, pra juventude, né? Pra galera que tá começando tanto na tatu, quanto a viver também. Algumas pessoas estão perdidas por aí. Eu acho que você é uma grande referência, não só na tatuagem, como na rima, como na vida. Você tem Obrigado. uma linha de raciocínio muito... Você tem um feeling, sabe? Você consegue sentar e, tipo, a galera que conversa com você, com certeza viaja e fala, porra, a maneira que você pensa é diferente. Você é diferente. Eu também acho isso. Você é autêntico, você consegue passar a mensagem. E, tipo assim, a gente se sente confortável e consegue pensar no mesmo ritmo que você fala, sabe? Então, eu vou pedir pra que você deixe uma mensagem aí pra galera. É assim, mano, eu de fato, eu não sei o que eu posso falar pra galera, assim, pra todo mundo, tá ligado? Eu poderia falar que as mesmas frases clichês de acredite no seu sonho, não desista, mas não é bem por aí, cara. Você tem o seu direito de desistir. Você tem o direito de sonhar, você tem o direito de pegar o seu sonho e achar que ele é um pesadelo, tá ligado? Mas se eu tenho uma mensagem para dar para as pessoas, é tipo assim, respeite os seus passos, tá ligado? Respeite o seu tempo. Respeite os seus ídolos. Respeite as pessoas que vocês consideram pessoas que conquistaram algo que vocês queiram conquistar. Exaltem essas pessoas para que amanhã outras pessoas exaltem vocês também. Não coloque as coisas como sonho, porque isso a gente faz quando a gente está dormindo, beleza? Coloque as coisas como objetivo para você fazer quando você acordar. E mete marcha. Sem dó, tá ligado? Sem pena. Só você vai poder fazer por tu.
Pensador. E é Danais. Tá ligado? Ah lá, Roger, pega. Essa aqui vai ser a capa do episódio. Ele pegou, eu tenho certeza que o Roger pegou. Aqui, fala pra galera onde encontra as suas redes sociais e tudo mais. Então, Ítalo Nanais. Você encontra no Instagram, no YouTube. Só Nanais você encontra no Spotify, também encontra no YouTube, no Apple Music, Deezer e todas essas plataformas aí. E é isso. Me segue aí, me ajuda aí também. Galera, pra seguir ele e tal. Você tá no Spotify também, a gente? Tô. Então, aqui, ó, já vou dar um like lá, já vou seguir também, vou acompanhar e pá. É você nóis, volta lá pô. e- Vamos pra cima. Demorou, vamos pra cima, você falou, já. Pra cima! Galera, é o seguinte, muito obrigada por vocês terem acompanhado esse episódio. É um episódio que vai dar aí um tempinho, mas valeu a galera que continua até aqui, tá? Vocês fazem parte desse projeto. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Valeu.